Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso Código de Processo Civil comentado aqui no canal Resenha Forense. Eu sou o professor Marcelo. Lembrando que são apenas comentários didáticos ao CPC. Eu não gravo aqui um curso de processo civil. Seja membro aqui do canal Resenha Forense. Com uma diminuta quantia mensal, você pode nos ajudar e, em contrapartida, você acaba tendo acesso a mais vídeos, mais aulas e mais conteúdo. Veja os links na descrição do vídeo, deixa o like preventivo e inscreva-se aqui no canal. Tem um botãozinho, ative o sininho, que aí você fica sabendo de todos os vídeos que eu postar também. Estamos no livro do assim chamado Processo de Execução, título de diversas, ou melhor, das diversas espécies da execução, na verdade, das diversas espécies de execução. Falamos agora da rainha de todas, que é a execução por quantia certa. E estamos naquela seção que cuida de penhora, depósito e avaliação. Dentro da seção sobre penhora, depósito e avaliação, agora focamos na subseção 5, que cuida da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira. Basicamente, hoje isso se dá principalmente pelo sistema Sysbajude, tá? Ou simplesmente Sysbajude, né? Sysbajude, que equivale ao antigo Bacenjude, hoje é a realidade do foro, e basicamente é um dispositivo que cuida disso, da penhora eletrônica de ativos, tá? E o artigo 854 do CPC de 2015 é muito elogiado na medida em que ele foi além em relação se comparado ao artigo 655-A do CPC de 73, que regulava essa matéria. Então, nós temos aqui inovações de caráter procedimental, conforme Bruno Garcia Redondo, e é um dispositivo que acaba explicitando de maneira mais minuciosa a sistemática por trás da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, avançando muito além da fórmula do 655-A do CPC de 73, também conforme Luiz Alberto, escreve-se Reichelt, não sei se é Reichelt, tá? Mas é um autor que também escreveu sobre isso. Eu escrevi a respeito desse dispositivo e de tantos outros sobre execução. Na época, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu dei um print aqui. É um livro difícil de achar, tá? É uma editora chamada Luauri. E houve um CPC comentado dessa editora com autores do Brasil inteiro. Eu acho que tinha mais de 300 pessoas comentando o CPC. Posso estar equivocado, mas tinha muita gente comentando o CPC. Eu e esse meu querido amigo, Rafael Veríssimo Siqueirolo, nós comentamos alguns dispositivos do código na parte de execução, e ali também a gente faz considerações sobre o dispositivo hoje examinado. É o tomo 3, tá? Do CPC comentado pela editora Luauri. Muito difícil de ser encontrado, bastante raro. Aliás, nem eu tenho o meu exemplar, para vocês terem uma ideia. Tá? Se alguém achar um dia, me mostre, porque eu tenho interesse. Tá? Vamos lá. Artigo 854 é só um dispositivo hoje, mas vocês vão ver que é um dispositivo que realmente traz a minúcia de como as coisas devem funcionar. Então, 854 CAPT. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, vulgo penhora de dinheiro, né, penhora de ativos, o juiz, a requerimento do exequente, ou seja, após postulação do credor, obviamente, sem dar ciência prévia do ato ao executado. Por que isso? Bom, isso aqui é uma razão evidente, né? Questão lógica. Se o executado fica sabendo da diligência no Sysbajude, ele pode esvaziar suas contas. Então, o contraditório aqui acaba sendo diferido, né? Isso gera um contraditório diferido. Então, primeiro faz o ato, depois a gente escuta o devedor. Então, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado. E olha, aqui eu já chamo a atenção para uma coisa. A lei não está dando espaço para o juiz agir de ofício. Então, não pode ser de ofício. Não cabe diligência Sysbajude de ofício. É o que eu entendo aqui, tá? O juiz, então, determinará as instituições financeiras
se alguém já teve a oportunidade de ver como funciona, é bastante interessante. Então, alguém do cartório, designado pelo juiz, coloca o CPF ou o CNPJ do devedor, e ali vai aparecer, olha, ele tem conta em tal agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco Itaú. E ali tinha R$ 1.000, aqui tinha R$ 3.000, bloqueia. É assim, ó, pá, congela. E o sujeito, quando tentar sacar o dinheiro, vai aparecer lá, ó, bloqueio judicial sobre sua conta. Tá? Naturalmente, ele já vai atrás de um advogado. Então, o juiz determinará aos bancos, né, às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional. Hoje, isso aqui principalmente se dá pelo Bacen, né? Que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução, obviamente. Tá? Então você bloqueia até o teto do valor da execução mesma, e não toda a conta do indivíduo. Só para constar, hoje, né, eu mostrei no vídeo passado, mas às vezes alguém está chegando nesse vídeo agora. Hoje isso se dá pelo Sisbajude, é o sistema de... Como é que é o nome? Sistema de busca ativa... Sistema de busca de ativos do Poder Judiciário. Então, se você quiser um conceito mais aprofundado como ele funciona, no próprio site do CNJ, a correição máxima do Judiciário, ali vocês encontram, né, como tudo funciona. Tem até um videozinho explicativo. Vamos assistir ao vídeo? Acho que vale a pena, né? Deixa eu botar o som do sistema aqui. Acho que vai dar bom. Vamos lá. Você sabia que através do Sisbajude é possível fazer a requisição de informações de saldos, extratos, endereços, relação de aplicações financeiras, faturas de cartões de crédito, cópias de cheques, dados cadastrais, propostas de abertura de contas e muito mais? O usuário deverá selecionar as informações que deseja requisitar e indicar o CPF ou CNPJ dos requeridos. Poderá também escolher se deseja informação do saldo consolidado, independentemente do seu valor no momento do cumprimento da ordem, ou que a instituição financeira indique apenas o saldo até determinado valor, para evitar que informações sigilosas do réu ou executado sejam acessadas sem necessidade, considerando, por exemplo, o valor relativamente baixo da execução. A utilização dessa funcionalidade garante o princípio da razoável duração do processo, uma vez que dispensa o envio de ofícios físicos às instituições financeiras, garantindo assim uma maior segurança na tramitação de informações. Por fim, destacamos que saldo compreende saldos existentes em contas de depósito à vista, contas correntes, de investimento e de poupança, depósitos a prazo e aplicações financeiras. Ao escolher a opção Consolidado, o valor do saldo retornado não sofrerá nenhum tipo de limitação. Ao escolher a opção Até o valor de, o valor retornado será limitado ao valor informado. Então tá aí, vocês vejam que a plataforma vai até além, né, nessa questão do saldo. Então, tá funcionando mesmo? Hoje tá. Então ela vai além, ela pode pescar um valor que ultrapasse os limites da execução, caso a finalidade seja diversa, né? Da penhora. Pode ser que o juiz esteja preocupado em fazer um bloqueio, uma indisponibilidade de bens por conta de uma ordem de arresto ou alguma coisa assim numa ação de improbidade administrativa, por exemplo, tá? Então, vejam como o sistema melhorou demais, assim, é impressionante. Realmente é digno de aplauso esse esforço do CNJ em melhorar essa parte, né? A gente costuma dizer o seguinte, não são as leis que vão melhorar o processo, ou a sua agilidade, ou a sua eficiência. São os bastidores da lei, né? São os bons cartórios, os bons servidores, os bons juízes, os bons promotores, os bons advogados. Quando tudo isso melhorar, a lei, obviamente, melhorará também, tá? Aqui, só para a gente avançar, para não ficar só uma enfadonha leitura de lei, eu acho que eu vou mostrar 2 julgados. Primeiro ponto, sobre o Sisbajude, a assim chamada teimosinha vem recebendo, obviamente, o aceite de nossa jurisprudência enquanto um estratagema legal e constitucional de execução, quer dizer, de eficiência da tutela executiva. Está aí um julgado para vocês do STJ. Ó. O CNJ, com a arquitetura do sistema mais moderno, do Sisbajude, permitiu a reiteração automática de ordens de bloqueio que a gente
tem chamado no foro de teimosinha, tá? E a partir da emissão de ordem de penhora online de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajude até o valor, ou melhor, até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Então, por exemplo, o juiz determina assim, olha, defiro a realização de diligências no Sisbajude pelo sistema teimosinha, e assim eu faço por 12 vezes, até o êxito. Por que não, né? A modalidade teimosinha tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, de fato, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida por si só de qualquer ilegalidade. Ó. Então, não há ilegalidade na teimosinha, porque busca dar concretude aos artigos 797 caput e 835, inciso 1º do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. Eu iria além, né? Podia ter uma teimosinha no Renajude e em outros sistemas similares. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito, artigo 805 do CPC. Tudo bem, né? Mas cabe ao devedor também comparecer diante do juiz para discutir o assunto nos autos e não ficar fugindo, né? Mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. Tá aí, ó, STJ, um julgado da primeira turma, é um agravo interno no recurso especial 2.091.261 do Paraná, relatoria do ministro Benedito Gonçalves, julgado ainda em abril de 2024, informativo 812. Um outro julgado aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que não envolve necessariamente discussão sobre legalidade ou não da teimosinha, é um julgado que envolve uma repercussão prática sobre como contar juros e atualizações. Ó, tá aqui, ó, STJ, na terceira turma, decidiu o seguinte: a demora de conversão em depósito judicial vinculado dos valores constritos pelo sistema de penhora online, famoso Sisbajude, não pode ser imputada ao devedor executado. Então tá aí também, né? Ó, isso aqui a gente não pode jogar nas costas do executado tudo, né? A parte exequente é quem teria que apresentar requerimento para agilizar essa transferência. Desse modo, nos casos em que há demora na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjude, hoje Sisbajude, né, para a conta do juízo vinculada, não há como se imputar a responsabilidade à parte devedora, o pagamento de juros de mora e correção monetária, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização. É um prejuízo que o devedor não deu caso. Justo também, né? Então aqui uma decisão corretíssima, digna de aplauso também. Terceira turma do STJ. Agravo interno no recurso especial 1763569, tá? Relatoria do ministro Humberto Martins. Então o que aconteceu aqui provavelmente foi o seguinte: o credor logrou uma penhora online e levou, sei lá, 3 meses para pedir o envio do dinheiro bloqueado para ele mesmo, para a satisfação da conta. E aí ele disse para o juiz, ó, também coloque aí nesses 3 meses juros de mora, multa moratória, correção monetária. E aí houve discussão. Não, peraí. O valor estava bloqueado, você que demorou, né? Isso não dá, a gente não está imputando mais encargos moratórios ao devedor nesse período, né? Então, completamente justa essa decisão. Lido o 854 caput, vamos aos parágrafos. É um dispositivo bastante vitaminado, vocês podem ver aí, né? É um só dispositivo, mas ele é todo vitaminado, tem 9 parágrafos, né? Então vamos lá. Parágrafo 1º. No prazo de 24 horas a contar da resposta, agora de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Então, por exemplo, digamos que... Então, vejam que a lei foi cautelosa aqui. Embora, em regra, a gente tenha de usar o teto da execução, pode haver uma eventual indisponibilidade excessiva. Então, por exemplo, o valor da execução era de 10 mil, então o valor da execução era de 10 mil, houve penhora eletrônica de várias contas bancárias do devedor, atingindo 15 mil. Concorda comigo que há um excesso de 5 mil aqui? Então, o juiz de ofício, em 24 horas, deve
determinar o cancelamento do saldo superior. O banco, por sua vez, deve observar o cumprimento, ou deve cumprir a ordem em 24 horas também, tá? É isso. Então, tá aí o exemplo. O valor da execução era de 10 mil, houve penhora eletrônica de várias contas bancárias do devedor, atingindo 15 mil. O juiz de ofício, em 24 horas, determina cancelamento do saldo extravagante, do saldo superior, e o banco tem mais 24 horas para cumprir a ordem. Então, o devedor aqui tem que esperar pelo menos aí 48 horas, né? É o que a gente está vendo. Naturalmente, em juízo, convém que o devedor também colabore. Então, ele pode juntar uma petição explicando para o juiz que houve um excesso e pode acontecer de haver um estouro desse prazo. Isso aqui é só uma questão de bom senso. Parágrafo 2º. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa do seu advogado ou não tendo pessoalmente. Então, se tiver causídico habilitado nos autos, intima ali mesmo, o próprio advogado. Não tem advogado habilitado nos autos, será intimado pessoalmente, possivelmente por um AR, tá? Parágrafo 3º. Incumbe ao devedor, ao executado, em 5 dias, comprovar que, número 1, as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Então, aqui ele tem 5 dias para alegar algum inciso do artigo 833 do CPC, que a gente já comentou. E vejam, se ele tem 5 dias, eu vejo aqui um possível efeito preclusivo. Se ele perder esse prazo, há a preclusão da sua faculdade de discutir o tema em juízo. Ou pode alegar ainda que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Aqui o efeito preclusivo já não seria tão drástico. Esse efeito preclusivo que eu mencionei aqui, essa cor verde fica feia, né? Mas esse efeito preclusivo de 5 dias me parece atingir somente o inciso 1º. Ele perde a chance de discutir o tema impenhorabilidade do 833. Agora, no inciso 2, havendo excesso, é natural que em qualquer momento ele pode mostrar, olha, há excesso, sob pena de enriquecimento indevido do credor, tá? Então, aqui o efeito preclusivo não é tão drástico, tá? Parágrafo 4º. Acolhida qualquer das arguições desses incisos 1 e 2 aqui do parágrafo 3º, então, deferida a alegação do devedor, o juiz determina o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva a ser cumprido pelo banco em 24 horas. Então, defiro, por exemplo, o juiz acata uma tese de impenhorabilidade do valor bloqueado porque seria salário. Ok. Trata-se de impenhorabilidade do artigo 833, inciso tal do CPC. Proceda-se com desbloqueio. O banco, recebendo a informação do juízo, em 24 horas, realiza o desbloqueio. E aí o devedor volta a ter o dinheiro à sua disposição. Parágrafo 5º. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, essa aqui do parágrafo 3º, vamos circular aqui, ó. Então, rejeitada. Deixa eu ajeitar aqui. Então, rejeitada a alegação do parágrafo 3º, que está aqui, ó, para vocês, converter-se-á a indisponibilidade em penhora. Então, vejam, olha que interessante, a gente fala penhora eletrônica, mas na verdade é uma indisponibilidade, é uma pré-penhora eletrônica a ser convertida em penhora. Parece um arresto no começo. Então, vejam que a ordem é a seguinte. Primeiro é um bloqueio esse que evolui para uma penhora. Tá? Então, vou até mudar a palavra. Primeiro é uma indisponibilidade que se converte numa penhora. Embora, na prática, a gente fala penhora online. Mas vejam que o germe da penhora é uma indisponibilidade. Primeiro bloqueia. Aí tem uma mini discussão sobre isso. Superada essa fase, aí você converte em penhora. Esse é o raciocínio, né? Então, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado aqui, ó, do parágrafo 3º, convertemos essa indisponibilidade em penhora. Não há necessidade, ó, sem necessidade de lavrar um termo de penhora. E o juiz da execução determina ao banco responsável
que em 24 horas transfira o montante indisponível para a conta vinculada ao juízo da execução. Tem muito credor que aparece em juízo assim, faz o alvará aí, juiz, manda para minha conta. Não. A segurança e a cautela, eu como juiz faria isso. A lei está falando aqui para transferir para a conta da execução, não é à toa. Dinheiro circulando por aí exige certa segurança e muita cautela, principalmente quando o valor é excessivo. Então, o ideal, e o que diz a lei é isso. O juiz determina, uma vez superada essa etapa do parágrafo 3º, o juiz reconhece que há agora penhora no lugar apenas da indisponibilidade. Não precisa lavrar termo de penhora, mas ele diz, banco, manda para cá esse dinheiro numa conta vinculada ao juízo da execução. E aí a dinâmica vai ser essa aqui, ó. Como é que vai funcionar? Você tem, de um lado, a conta bloqueada, e de outro lado você tem, a conta bloqueada e de outro você tem a conta judicial, geralmente da Caixa Econômica Federal, né? Aí o juiz determina ao banco responsável pela conta bloqueada o envio desse dinheiro para uma conta judicial. É para uma conta judicial. Não é direto para uma conta apontada pelo credor. Então vai ter que passar para uma conta judicial. Uma vez entregue o dinheiro ao juízo, aí o juiz tem o know-how, enfim, a expertise e a capacidade de lidar com esse dinheiro de forma segura, seguindo rotinas de alvarás. Aí você consegue conferir procuração, se está tudo certinho, se o valor é aquele mesmo e assim vai. Tá? A partir daqui, a gente brada, então, pela confecção, pelo alvará, que significa autorização judicial, né, para saque. Só depois é que a gente faz alvarás. E o ideal é que o juiz siga aqui o artigo 12 do CPC, ordem cronológica. Tá? Maravilha. Vamos ao parágrafo 6º agora. Realizar o pagamento da dívida por outro meio pode acontecer, né? Então, enquanto há diligência no Sisbajude, as partes se acertam numa forma diferente, elas fazem uma minuta de um acordo. Se feito isso, e claro, se comunicado o juiz, juiz, determinará imediatamente, pelo próprio sistema eletrônico, pelo próprio Sisbajude, notificação do banco para em 24 horas cancelar a indisponibilidade. É sempre essa lógica. Então, as partes informam que houve um acordo, ou o devedor prova que há um excesso ou que há uma impenhorabilidade, e isso é acatado, sempre que for necessário fazer um desbloqueio, o juiz com um botão diz para o banco, tá bom, pode eu cancelo a indisponibilidade. E o banco vai ter 24 horas para observar a determinação judicial. Tá? Parágrafo 7º. As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas nesse artigo, então todas as ordens do juiz envolvendo a indisponibilidade mesma, que é a fase pré-cautelar, por assim dizer, o cancelamento, que pode acontecer, ou a própria penhora, ou seja, quando a indisponibilidade se torna uma penhora, nos moldes aqui do parágrafo 5º, né? Essas ordens far-se-ão por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional. Tudo pelo famoso Sisbajude. Então aqui, Sisbajude. Sempre pelo Sisbajude. Posso colocar o mesmo aqui, né? Sempre pelo Sisbajude. Parágrafo 8º. O banco, a instituição financeira, será responsável pelos prejuízos causados ao executado. Então aqui uma responsabilidade civil. Me parece ser aqui um caso de responsabilidade civil objetiva, responsabilidade civil objetiva pautada pela teoria do risco. Então, me parece ser isso, tá? Então, o banco será responsável por eventuais prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 horas, quando assim determinar o juiz. Aqui, digamos que o banco leve 25 horas. Será que cabe uma responsabilização civil? Eu acho que não, tá? Deixa eu só ver se eu encontro jurisprudência nesse sentido.
Olha, sobre o parágrafo 8º, não encontrei nada. Mas, curiosamente, eu achei algo sobre o parágrafo 3º. Deixa eu só mostrar para vocês. Lembra que eu falei aqui sobre o efeito preclusivo? Pois bem, vejam esse julgado aqui do TJ Paraná. Vou pegar só um trechinho, tá? Questão em discussão, olha só que interessante. É só um trechinho de uma grande ementa. É um agravo de instrumento. Deixa eu pegar os dados aqui para vocês. Então tá aí, ó. Aqui do Tribunal do Paraná. Aqui, ó, é um agravo de instrumento com esse número aí, de relatoria do desembargador Dr. Lauro Laertes de Oliveira. Ó, questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de multa diária para depósito do valor bloqueado pelo sistema Sisbajude. Aí o principal aqui, ó. Se existe excesso de execução. Razões de decidir. Banco executado que garantiu o juiz, mas deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no momento oportuno. Penhora pelo sistema Sisbajude do valor exequendo. Executado, intimado sobre a penhora, manteve-se inerte. Impugnação ao cálculo apresentado de forma intempestiva, preclusão temporal reconhecida. Vejam como esse prazo aqui é muito sério e esquecido na prática, né? Interessante a gente se atentar a esse fato. Quanto ao parágrafo 8º, nada achei. Vou tentar uma última vez no Google, mas se eu não achar, vamos que vamos, tá? Olha, naquele CPC que eu comentei com o meu amigo Rafael Veríssimo Siqueirolo, então aqui, ó, segundo eu mesmo e Rafael Veríssimo Siqueirolo, deixa eu botar as fontes, né? Então, para Marcelo, eu mesmo, Pichiori da Silveira, e Rafael Veríssimo Siqueirolo, vou dar um print aqui, tá? No tomo 3 do CPC comentado da editora Luauri, olha o que a gente escreveu na época. E esse livro foi lançado em 2016 ainda, se não me engano, tá? Ou 2017. Então, há alguns anos a gente já se preocupava com isso. A gente escreveu na ocasião o seguinte: responsabilidade civil da instituição bancária. Tema que certamente ensejará maior discussão entre civilistas, reside no parágrafo 8º aí do 854 do assim chamado novo CPC. Na época a gente falava novo código, agora é código. Segundo o qual a instituição financeira é civilmente responsável por prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, e também no caso de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 horas, quando assim determinar o juiz. O enunciado 541 do FPPC, o Rafael Siqueirolo é muito mais entusiasta do que eu com enunciados, mas enfim, este enunciado sinaliza haver, nesse dispositivo do CPC, uma hipótese de responsabilidade civil objetiva, justamente como eu também flertei aqui, né, numa leitura en passant. Parece-nos ser de bom alvitre salientar, contudo, que o parágrafo 8º parece exigir efetivos prejuízos causados ao executado, o que está abarcado pelo nexo de causalidade, aqui confundido com o próprio dano, requisito igualmente presente nas responsabilizações civis objetivas. Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte: não é porque o banco atrasou, sei lá, alguns minutos que já há preenchimento dos pressupostos autorizadores da responsabilização civil. Não, tem que haver efetivo dano, né? Então, é uma casuística, né? Às vezes, se o banco demorar uma semana, por exemplo, aí já parece mais claro haver um dano moral, por exemplo, tá? Só para constar, eu achei a capa. Eu nunca peguei esse livro na mão, escrevi e não recebi. Uma pena. Mas a capa do CPC comentado da Luaura é esse aqui, ó. São 3 tomos, né? No caso, eu e o Rafael escrevemos aqui no tomo 3. Se alguém achar num sebo, em algum lugar, me mostre. Eu quero comprar, porque eu queria ter em mão o que eu escrevi, né? Enfim, uma pena mesmo. Mas foi um trabalho de fôlego dos envolvidos aí, tá? Tá certo? Deixa eu apagar aqui. O último dispositivo de hoje, parágrafo 9º. Quando se tratar de execução contra partido político, aí assunto que envolve direito eleitoral principalmente, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, hoje o Sisbajude, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada. Então, por exemplo, é o órgão partidário do PL ou do PT, vamos citar todo mundo para não dar briga, a nível municipal, então, ou a nível estadual, ou a nível federal, tá? Ou que tenha dado causa à violação do direito, ou ao dano,
ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados na forma da lei. Aqui eu acho que convém citar, não é minha praia, mas o artigo 15A da Lei dos Partidos Políticos é assim redigido. Ó. Então, segundo o caput do artigo 15-A da Lei dos Partidos Políticos, a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa a não cumprimento da obrigação, violação do direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidário. E o parágrafo único diz que o órgão nacional do partido político, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, inclusive nas ações de natureza civil trabalhista. Vejam como há uma preocupação da legislação eleitoral em colocar pingos nos is, né? Separando o partido nos seus estratos federais, por assim dizer. Então, uma coisa é o órgão municipal do partido, né? Outra coisa é o órgão estadual, outra coisa é a cúpula nacional. Né? São CNPJs distintos de um mesmo partido, a gente pode pensar assim. Tá? Inclusive, sobre direito eleitoral, eu quero gravar aqui no Resenha Forense um curso só para os membros. Então, seja membro, que você vai ter acesso a mais coisas. Tá? Maravilha, acho que eu estou satisfeito. Um abraço, foi um artigo só, hein? No próximo vídeo a gente estuda a penhora de créditos. Bons estudos, tchau!